O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 11 de novembro. Rússia realiza ataques com mísseis contra Kiev depois de mais de 50 dias. Fazia cerca de 50 dias em que nós não tínhamos ataques com mísseis contra a capital ucraniana, Kiev ou Kyiv em ucraniano. E nessa semana nós tivemos uma barragem de mísseis russos contra a capital que, segundo as autoridades ucranianas, foram todos abatidos. Tá? Também na última quarta-feira, dia 15, também conhecido como ontem, as autoridades militares russas do Oblast de Kherson, no sul da Ucrânia, afirmaram que, pela primeira vez nos últimos 21 meses, nós tivemos um avanço ucraniano que cruzou o rio Dnieper. Tá? Então nós tínhamos forças do outro lado do rio, mas pela primeira vez nós tivemos um ataque que cruzou o rio Dnieper. Tá? Não se sabe ainda se é uma grande ofensiva, enfim, exatamente, as tropas ucranianas que estão meio atoladas, digamos assim, sem grandes avanços nos últimos tempos. Tá? Uma notícia importante, tá, é que essa semana a União Europeia, pela primeira vez, propôs o banimento de exportações de maquinário para a Rússia. Tá? Isso é importantíssimo, porque você, embora teve o banimento de exportações de material claramente bélico, que seria usado para uso bélico, você tem os materiais de uso duplo, como maquinário industrial, que é você vir e falar, o que você vai usar isso daí? Você vai usar isso daí para fazer um carro, sei lá, um torno mecânico. Você vai usar para fazer um carro ou um carro de combate. Então, a União Europeia agora está considerando a opção de banir a exportação de maquinário para a Rússia, e isso sim talvez seja uma das proibições mais impactantes de todas essas, dos últimos aí, praticamente 2 anos. Também em relação à Rússia, o checheno Sergei Kadzukarbanov, ele havia sido condenado a 20 anos de prisão em 2014 pelo assassinato da jornalista e crítica de Vladimir Putin, Anna Politkovskaya. Ela foi assassinada em 2006 no elevador do seu prédio. Tá? É cena de filme, inclusive tem um livro sobre esse assassinato bastante sinistro, usando o sentido não carioca da palavra sinistro. E esse checheno ele havia sido condenado, porém agora ele recebeu o perdão da sua pena, já que ele serviu na guerra na Ucrânia. Ainda em relação a esse tema, tá, nós temos mais 4 notícias. A primeira delas é a Finlândia anunciou que vai fechar algumas das suas passagens de fronteira com a Rússia, afirmando que a Rússia estaria enviando pessoas sem documentação originárias da África e da Ásia Central para essas passagens com a Finlândia, incentivando que essas pessoas tentem imigrar para a Finlândia, mais ou menos quando um processo entre Belarus e Polônia no ano passado. A comissão do parlamento turco, que precisa avaliar a admissão ou não da Suécia à OTAN, adiou de novo o voto sobre o assunto, apesar da promessa do Erdogan. Essa semana, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido visitou o Volodymyr Zelensky ontem em Kiev. E quem é o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido agora? David Cameron, sim, o ex-primeiro-ministro, responsável ali pelo Brexit. A gente vai falar um pouco mais disso no próximo bloco, porque ele ter virado ministro de Relações Exteriores está diretamente ligado aos protestos em Londres contra os ataques israelenses em Gaza. Tá? Vocês vão entender tudo no próximo bloco. Mas o David Cameron, então, visitou a capital ucraniana. E, finalmente, no programa passado, que ficou com 6 horas, então
foi algo bastante atípico mesmo para os nossos padrões. A gente teve um programa com 7 horas, depois a conversa com o Jeff e aí um programa de 6 horas. Né? A gente nunca tinha passado das 6 horas antes, apesar dos memes, e passamos 2 vezes nos últimos 3 programas. Né? E aí naquele programa a gente comentou que o nosso cérebro já tinha derretido e que por conta disso nós estávamos ali, a gente ia dar uma pulada em algumas notícias europeias. Então a gente vai colocar algumas notícias europeias do início do mês nesse programa, e uma delas é o fato de que o governo dos Estados Unidos aprovou uma venda no total de 2,5 bilhões de dólares de carros de combate, o popular tanque, né, modelo Abrams, para a Romênia. Né? E aí é uma das lógicas perversas, né, econômicas, que a gente já falou aqui no programa no ano passado, né, dos países do leste europeu mandarem armas para a Ucrânia. Que o grande exemplo disso é a Polônia. Né? Você manda os seus armamentos mais antigos, normalmente de origem soviética, para a Ucrânia, você fica então com um déficit de armamento. Né? Você fala, olha só, precisamos então reequipar nossas forças armadas. E aí você vai comprar esse equipamento novo onde? Nos Estados Unidos. Né? Então, embora os Estados Unidos esteja queimando muito dinheiro, né, ao mandar ajuda militar para a Ucrânia, também está usando isso para incentivar a sua própria indústria militar. Tá? Vendendo muito equipamento para os países do leste europeu. Essa venda aí de 2,5 bilhões de dólares para a Romênia é um exemplo disso. Também no último final de semana, e seguimos no velho continente. Cidade na Islândia é evacuada devido à intrusão de magma sob as ruas. Não tem para onde fugir. Pois é, você viu as imagens? Então, parecia filme apocalíptico ali, tipo 2012, essas coisas. No caso, a cidade de Grindavik, na Islândia, mas diversos outros vilarejos em torno também tiveram que ser evacuados, porque nós temos a intensidade, né, de atividades sísmicas na Islândia, especialmente na península de Reykjanes, que é onde fica a famosa Lagoa Azul, inclusive, né, onde todo mundo... Não aquela, da Brooke Shields. Não aquela que rola uma leve pedofilia, né? Quase, né? Mas Sessão da Tarde dos anos 90 pesado. Era outro nível, né? E, enfim, a Lagoa Azul, que é uma grande lagoa ali com águas termas, né? Termais e tal. E aí nós temos a intensidade, né, de atividade sísmica, enfim, especula-se que em qualquer momento pode ter alguma erupção, tá? Segundo o Guardian, são 20 mil tremores desde o dia 24 de outubro. Tá? 20 mil tremores de diversos níveis, e a cidade começou a rachar no meio. Tá? As ruas começaram a rachar, porque o magma tá entrando debaixo do asfalto, debaixo das construções, e aí tiveram que evacuar aí a população da cidade, dizendo que é a situação mais arriscada nessa península nos últimos 50 anos. Foram 1.700 pessoas evacuadas, tá, nessa cidade e em vilarejos ao redor. E vamos lembrar que, assim, primeiro, a Islândia, né, do ponto de vista geológico, ela é encantadora por vários motivos, porque ela é um encontro de falhas geológicas. E segundo, alguns anos atrás, nós tivemos aquela famosa erupção que... Eu não vou falar o nome, não vou nem tentar. Do vulcão. O Rajvakul, enfim. Que espalhou cinza pela Europa quase toda. Né? Exatamente, ferrou o trânsito aéreo, bloqueou aeroportos, bloqueou voos por dias, gerou um impacto econômico gigantesco. Ou seja, uma grande erupção na Islândia pode não apenas ter um impacto regional. Aí, meu caro Matias, e outras notícias ali da parte, digamos assim, norte do continente, uma notícia da semana passada, né, que seria do programa passado, que me deixou chocado, tá? É o seguinte, e é um assunto interessante para a gente comentar, até porque ele está na finada lista, né? Eu já postei ela no Twitter uma vez. No final de 2019, eu fiz uma lista com vários temas possíveis para o Fronteiras Invisíveis do Futebol, para o Matias, né, dar uma lida e a gente ia juntos ali limando e tal, ele colocar as ideias dele e a gente chegar ali num planejamento de temporada. E uma das possibilidades era a gente falar
do povo Sami, da Península Escandinava, né? São os indígenas do norte da Escandinávia. E o que acontece? As autoridades Sami do norte da Suécia pediram para o governo nacional melhorar a sinalização e a educação dos motoristas nas rodovias suecas pelo fato de que nos últimos 5 anos... eu não tenho nem como brincar com o Matias, porque ele tem um roteiro, né? Mas nos últimos 5 anos, brincar de adivinhação no caso, né? 5 anos, 10 mil renas foram mortas em acidente de trânsito na Suécia, gente. 10 mil renas em 5 anos. Tá? É claro que é uma situação que pode ocorrer em todo o país, né? No Brasil nós também temos atropelamento de animais silvestres, na Austrália, enfim, mas jamais imagina 10 mil renas, né? É quase 5 por dia. Pois é um número absurdo. E o que acontece? Eu não entendo muito, né? Nós temos ouvintes que residem na Suécia, mas as rodovias suecas são meio que nem as rodovias alemãs, assim. Você não pode ir devagar. Sim, O problema não é você ir rápido, o problema é você ir devagar. Né? E são rodovias, inclusive, de muita qualidade, imagino eu, porque é parte da estratégia militar sueca. Você usar as rodovias suecas como pistas de pouso e tal. Enfim, já no Reino Unido, ontem, quarta-feira, dia 15, a Suprema Corte Britânica julgou ilegal aquele plano do governo Rishi Sunak de mandar pessoas, né, requerentes de asilo ou imigrantes em situação irregular para Ruanda, para que eles aguardassem lá o julgamento, né, o processamento dos seus pedidos. Então, tivemos um mínimo respiro civilizacional nas instituições britânicas. Tá? Não fizeram mais que obrigação também. Notícia da segunda-feira passada, dia 13 de novembro. Quênia realiza primeiro Dia Nacional de Plantar Árvores. A gente já havia comentado aqui quando esse projeto foi aprovado, né, que a ideia do governo queniano é plantar 15 bilhões de árvores até 2032. Né? E aí nós tivemos essa semana o primeiro Dia Nacional de Plantar Árvores, que foi parcialmente feriado. Tá, gente? Não foi assim, olha galera, vamos plantar árvores, é legal. Não, galera, o seguinte, não tem escola, não tem repartição pública e o expediente vai ser só metade do dia para que todo mundo possa ir até um parque, possa ir até uma praça, possa ir até algum lugar e plantar árvores, tá? Então, é claro, né, estamos falando, né, de uma medida que é muitas vezes, não vou dizer simbólica, né? Mas você sempre tem essa individualização, né? Essa responsabilização individual, né? Do tipo, não, é responsabilidade de cada um combater as mudanças climáticas. Não, eu não emito uma fração dos poluentes que o jatinho de um bilionário ou que a BP já emitiu na sua vida, né? Então, assim, não vem dizer que a culpa é minha, mas... né, se a gente puder também, né, colaborar, isso é importante. E nesse caso nós tivemos, como eu disse, um programa governamental para isso, incluindo um app chamado Jazamiti, que é Swahili para encher de árvores, né, para as pessoas compartilharem, postarem, enfim. Segundo o governo, foram 100 milhões de sementes ou mudas plantadas. Tá? E a ideia é plantar elas em novembro, porque em dezembro você tem o período de chuvas e isso facilita, né, tanto a consolidação das mudas quanto as sementes, né, virarem de fato plantas, né? Esqueci o termo correto agora, peço desculpas, eu sempre fui muito... Germinar? Germinar, pô, não, você é uma máquina, Matias. Né? Então, enfim, uma medida muito interessante e que esperemos que outros países copiem, especialmente a parte do, em vez de você ter só a responsabilização individual, você também fala, olha só, gente, vamos distribuir a muda, vamos ter aqui o período organizado, vamos fazer um app, vamos fazer uma campanha organizada, né, para você ter esse tipo de medida. Aí, meu caro Matias, a gente tem 2 notícias africanas, essas infelizmente não tão agradáveis.
Primeiro nós vamos para perto do Quênia, na República Democrática do Congo, onde um ataque das forças democráticas aliadas, aquele grupo presente em Uganda e na República Democrática do Congo, que é ligado ao Daesh, ao auto-intitulado Estado Islâmico, realizou um ataque perto do Parque de Virunga, deixando 44 pessoas mortas. O Parque de Virunga, que é muito conhecido por ser um lar de gorilas, e tem inclusive um documentário lá na Locadora Vermelha. E a outra notícia na Guerra Civil do Sudão, já que as forças de resposta rápida, o grupo rebelde, destruiu uma das principais pontes da capital, a ponte Shambat, que liga as cidades de Omdurman e Khartoum. No caso, Omdurman e Khartoum é como se fosse a mesma zona metropolitana. Elas são separadas pelo Rio Nilo. Lembrando que a junção do Rio Nilo ocorre em Khartoum. Você tem o Nilo branco vindo de um lado, o Nilo azul vindo do outro, eles se juntam ali e viram o Rio Nilo, propriamente dito, que corre até o Mediterrâneo. E a ponte Shambat, que era uma das principais pontes da zona metropolitana da capital, foi destruída nos combates, segundo as autoridades do exército sudanês, pelos grupos rebeldes. Também no começo dessa semana, Justiça de Portugal manda soltar presos em caso de corrupção. Nós mencionamos, foi um dos principais pautas do programa passado, o escândalo de corrupção que levou à renúncia do primeiro-ministro Antônio Costa e à convocação de novas eleições. Apenas Antônio Costa. Pois é. E aí nós tivemos as prisões preventivas, como do Vítor Scária, ex-chefe de gabinete, também do Nuno Mascarenhas, prefeito da cidade de Sines, dentre outros indivíduos, e eles foram libertados. O juiz do caso retirou as acusações de corrupção e prevaricação. E a gente retira o peão isolado. Por enquanto. Então. Preventivamente. Pois é. Mas eles ainda são suspeitos de tráfico de influência. E o que acontece? O ministro da Infraestrutura, o João Galamba, também foi indiciado. Ele não foi preso, mas ele foi indiciado. E o que acontece? Porque o Matias fez a brincadeira com o nome? Porque é possível que o Ministério Público de Portugal tenha confundido o ministro da Economia, que é António Costa Silva, com o primeiro-ministro, que é só Antônio Costa. Então, o que acontece? As transcrições das escutas que supostamente envolveriam o primeiro-ministro, possivelmente envolvem, na verdade, o ministro da Economia, não o premier, porque eles são virtualmente homônimos. Antônio Costa e Antônio Costa Silva. O Antônio Costa Silva, Antônio José da Costa Silva é o ministro da Economia e Antônio Luiz Santos da Costa é o primeiro-ministro. Pois é, por isso que dá T-Index de nome. Se fosse aqui no Brasil, era o Toninho. Entendeu? Toninho da Silva. Mas, enfim, falando sério agora, é claro que o fato é, alguém do alto gabinete está envolvido nesse esquema, ou era o primeiro-ministro ou o ministro da Economia. Então a renúncia, ela meio que continua parcialmente justificada. E o nome da pasta não é só ministro da Economia, é ministro da Economia e do Mar de Portugal. Camões explica. Algumas coisas Freud explica, nesse caso Camões explica. Então você tem você tem mais de 50 citações ao Antônio Costa, Mas qual é o Antônio Costa? Esse que está sendo o debate. Então, eu repito, você tem uma investigação de um esquema de corrupção, de tráfico de influência, envolve nomes do alto governo, do ex-governo português? Sim. Mas envolve diretamente o primeiro-ministro? Não se sabe direito ainda. Essa que vai ser a grande questão. E, claro, fica parecendo piada. E aí eu, inclusive... Entraram 2 ministros portugueses num bar. Pois é, 2 Antônios.
2 Antônio Costa. Eu queria aproveitar e pedir desculpas, porque quando a gente estava falando de Portugal no programa passado, eu falei do site Político, que é um site português. Na verdade, eu confundi com o site Público. Político tá. É estadunidense. Então eu peço desculpas pela câmera mental. Teve umas 3 pessoas que vieram comentar. Como eu disse, quando a gente estava gravando o Bloco de Europa, o cérebro já tinha derretido. Tá? Mas, enfim, o fato é, tá? A renúncia não, é mantida, tá? Aparentemente não tem muito como voltar atrás. A convocação de eleição e tudo mais. O debate agora é sobre o nível da participação ou não do então primeiro-ministro. Aí, meu caro Matias, a gente vai passar por outros 2 países ali do sul mediterrâneo europeu e também por uma notícia da União Europeia. Inclusive algumas notícias que foram de fora do último programa. Primeiro, 2 notícias francesas. Uma delas é da sessão, se fosse no Brasil, estava todo mundo dizendo que isso só ocorre no Brasil. Mas o que acontece? Um camarada chamado Bill Pellet, tá? Ou Bill Palot, ele é especialista em mobiliário francês do século XVIII. Sabe, ali o auge do absolutismo, o período Bourbon, a corte em Versalhes, se não tem pão que comam brioches e tudo mais. E ele, por uma década, liderou um esquema de falsificar mobília e vender mobília como se fosse mobília autêntica desse período, a preços altíssimos, inclusive para o próprio Palácio de Versalhes, tá? E agora ele e a sua quadrilha foram pegos com a boca na botija e teremos aí uma investigação e um processo aí sobre esse esquema. A outra notícia é que nessa semana, no último dia 15 de novembro, nós tivemos a declaração de estado de emergência, tá, em regiões do Nordeste francês, devido às chuvas que levaram a cheias de rios, tá, especialmente na região de Calais, né, levando a algumas vilas e cidades terem que ser evacuadas, tá, e o governo liberou 130 milhões de euros em fundos de emergência. Da França, nós vamos para 4 notícias italianas, tá? Começando por uma notícia no mesmo sentido, mas no início do mês nós tivemos, infelizmente, uma série de cheias, tá? Na Toscana, região central da Itália, e também no sul da Itália, que deixaram pelo menos 6 pessoas mortas, tá? Causadas pela tempestade Ciarán. Tá? O presidente, né, que é como se fosse o governador da Toscana, Eugenio Gianni, declarou um estado de emergência na região na sexta-feira, dia 3 de novembro. Tá? O rio Arno, inclusive, teve uma cheia nesse rio, e é o rio que banha a cidade de Florença. Né? Inclusive chegou a ameaçar prédios históricos na região. Dessa notícia mais preocupante, né, dessas várias notícias climáticas que só aumentam aqui no nosso programa, a gente vai para outras 3 notícias mais do aspecto da curiosidade. Uma delas é que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto nas redes sociais, um leão, tá, fugiu do circo, né, na região de Ladispoli, perto de Roma, tá, e ficou vagando pelas ruas, né? Claramente confuso, coitado do bicho. O nome do circo é Ronnie Roller e o nome do dono é Ronnie Vassallo. Desculpa, mas isso é nome de picareta, tá? Olha, você tem uma reunião hoje, chefe, com quem? Com o Rony Vassallo, entendeu? Aí vem o cara com a camisa aberta, peito peludo, uma corrente de ouro, mascando um palito de dente, sabe? O interpretado pelo Eric Johnson, né? E, enfim, mas assim, o principal é, porra, sabe, 2023, sabe, tem um leão
à solta na Itália por causa de circo, enfim, sabe? Pô, sabe, deixa o bicho na dele. Enfim, ele foi sedado, foi capturado. Felizmente não tivemos nenhuma consequência trágica, nem para os seres humanos da região, nem para o leão. Outra notícia é que encontraram um naufrágio perto da costa da Sardenha com cerca de 50 mil moedas romanas do século IV em excepcional estado de preservação. Tá? Então esperemos aí, né, toda a catalogação, todas as avaliações, a maioria delas leva o rosto do imperador Diocleciano, que famosamente fez a reforma da moeda de bronze, né? A moeda ela diminuiu o seu componente de ouro e aumentou o componente de bronze, né? Então ela tinha mais prata e bronze, ele na prática diminuiu o valor da moeda, parte ali da crise do Serstécio, que está ligada justamente ao fim do Império Romano. E tem uma obra muito importante sobre essa crise do Serstécio, que é Obelix e Companhia. Tá? Quando a venda de menires leva à inflação no Império Romano. Tá? É um documentário. Outra notícia vinda da Itália é essa bizarra, né? É que gangues estão agindo no sul da Itália com motosserras para roubar oliveiras. Tá? Esse é o nível. Né? Os caras estão roubando a árvore. Né? Porque são oliveiras históricas de séculos, enfim, que dão a azeitona, que é um fruto. Não sei se é um fruto. Não sei. Não. Né? Mas que dão um fruto de ótima qualidade. Enfim, os caras estão roubando a árvore inteira. E, finalmente, falando em produção agrícola na União Europeia, a Comissão Europeia estendeu por mais 10 anos a autorização do uso, né, do famoso glifosato, né, que também é utilizado aqui no Brasil, que sempre gera muita controvérsia, muito debate, né, devido aos seus componentes, a suspeita dele ser cancerígeno, né. E, certamente, o fato da União Europeia ter estendido o seu uso por 10 anos significa que esse debate aqui no Brasil também será influenciado por isso, né? Porque, vamos supor, se alguma ONG, algum grupo falar, olha só, tem que banir o glifosato, aí você vai ter um deputado, você vai ter alguém falando, com uma certa razão, convenhamos, vai falar, não, mas por que a gente vai banir? A Europa não baniu. Né, a Europa, que é muito mais rígida do que o Brasil, né, especialmente depois dos últimos anos, né, com o senhor passar a boiada no Ministério do Meio Ambiente, e eles vão falar, a Europa não baniu, então a gente vai ficar atrás na competitividade, enfim. Lembrando que a empresa que produz, né, o glifosato já teve que pagar, né, milhões de dólares, né, em indenizações nos Estados Unidos pelo caráter potencialmente cancerígeno da substância. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 14 de novembro. Partido alemão à esquerda dissolve bancada em meio à crise interna. Nós repercutimos aqui algumas semanas atrás, né, que alguns deputados à esquerda saíram do partido para formar um novo partido, né, sob a liderança da Sarah Wagenknecht, que seria um partido de esquerda anti-imigração. Né? E, por conta disso, o partido ficou com menos parlamentares necessários para manter um grupo parlamentar no Bundestag. Tá? Então, agora, basicamente, se eles não fizerem o que seria algo parecido, né, com uma federação de partidos, eles correm o risco de ficar sem esse grupo parlamentar. Tá? E isso significa parte do financiamento, parte dos direitos parlamentares também. Né? Isso não significa que os parlamentares vão perder o mandato, tá, gente? Mas vão achar que eu estou falando de sacanagem para zoar. Mas é que nem esses dias que o PSDB perdeu a sala no prédio do Senado. Né? Porque o PSDB está só com 2 senadores, e aí não conseguiram formar uma federação tal, e aí perderam a salinha no Senado que eles ocupavam há mais de 20 anos. Né? Cortesia aí do sobrinho do Tancredo Neves. Né? Então,
é a primeira vez que isso ocorre, tá, no pós-Segunda Guerra Mundial, de um partido no parlamento alemão ter um racha, tá, durante a legislatura. Ainda naquelas notícias da semana passada, teve duas da Alemanha, né? Uma delas é que o político do AfD, Alternativa para a Alemanha, o Daniel Hallenba, ele foi preso depois de fazer a saudação nazista e gritar Sieg Heil, e foram encontrados na residência universitária dele diversos materiais, diversas parafernálias com temática nazista. Você está surpreso, Matias. Sua cara está de choque. Pois é. Outra notícia da Alemanha da semana passada foi que na noite do dia 4 para o dia 5 de novembro, um homem no aeroporto de Hamburgo tomou a própria filha como refém. Tá? Ele tem 35 anos e ele aparentemente perderia a guarda da filha. Tá? Ele, como eu disse, tomou a própria filha como refém, arremessou coquetéis Molotov e, por conta disso, o aeroporto de Hamburgo, que é um dos mais importantes do país, ficou fechado por 18 horas. Na vizinha Áustria, aí a gente já vem para a semana corrente, né, no último dia 14, tá? O governo austríaco afirmou que vai estabelecer um fundo com 33 milhões de euros, tá, para compensar 11 mil pessoas do país. Pelo quê? São 11 mil pessoas homossexuais que foram sujeitas às leis discriminatórias contra pessoas homossexuais que vigoraram até 2002. Tá? A Áustria, ela descriminalizou a homossexualidade em 1971, tá? Foi um dos primeiros países da Europa Ocidental a fazê-lo, porém, você ainda teve diversas medidas discriminatórias que continuaram vigorando, repito, até 2002. Segundo o governo, 11 mil pessoas foram afetadas por essas leis discriminatórias. Uma delas, por exemplo, era a diferença da idade mínima de consentimento. Então, a idade mínima de consentimento para heterossexuais era de 14 anos de idade. Porém, se fosse uma relação homossexual, era 18. Então, se dois adolescentes do sexo masculino tivessem uma relação aos 17 anos, eles poderiam ser sujeitos a assédio jurídico, assédio policial, sendo que a mesma situação com um casal heterossexual de adolescentes não aconteceria, né, enquanto com um casal homossexual aconteceria. Então teremos essa medida compensatória. Da Áustria, meu caro Matias, nós vamos para a Polônia, tá? Já que o Szymon Hołownia foi eleito o presidente da Câmara Baixa do Parlamento. Tá? Ele que representa o Polônia 2050, que é um partido cristão-democrata pró-União Europeia, né, que hoje tem a terceira maior bancada ali empatado, né, com a coalizão polonesa, que é o Partido dos Fazendeiros, que a gente mencionou no programa das eleições. E para a gente fechar, no próximo dia 22 de novembro, ou seja, antes do próximo programa, nós teremos eleições para o Parlamento dos Países Baixos, né, depois da renúncia do Mark Rutte em julho, né, desse ano. Ele que é o recordista de permanência no cargo, né, primeiro-ministro desde 2010, e infelizmente, né, devido às outras pautas, não dá tempo da gente debruçar um pouco nas eleições dos Países Baixos. Porém, o que é interessante são três coisas, acho importante a gente citar de qualquer maneira para os nossos ouvintes, meu caro Matias. A primeira delas é que o Partido dos Fazendeiros, o BBB, que foi o grande vencedor das eleições para o Senado e das eleições regionais, caiu muito nas pesquisas. Tá? Em julho era projetado que eles teriam 25 cadeiras, seria a maior bancada. Hoje é projetado que eles vão ter 8 cadeiras. Tá? A segunda coisa é que
o Partido Trabalhista e o Partido Verde firmaram a sua coalizão, que já era especulada, mas eles vão disputar em conjunto. E terceiro, foi formado agora em agosto de 2023 o Partido do Novo Contrato Social, que é um partido que se diz de centro pela melhor gestão dos recursos públicos e pelos valores comunitários dos Países Baixos. Tá? É o partido que hoje teria a maior bancada, é o partido que lidera a intenção de voto, quase empatado com o Partido Conservador, o VVD. Se as pesquisas se confirmarem, 16 partidos conquistarão pelo menos um assento no parlamento. Então vai ser uma baita de uma coxa de retalhos para costurar. Também na terça-feira passada, Suprema Corte iraquiana afasta presidente do parlamento. Matias, isso foi uma bizarrice. Tá? Segundo a agência France Press, o presidente Mohamed al-Habussi, que é de um grupo sunita, tá? Ele foi afastado pela Suprema Corte, e esse afastamento fez com que 3 ministros, tá, renunciassem. E por quê? E só lembrando, né, que no contexto iraquiano os sunitas são minoria. Isso. E por que ele foi afastado, né, pela Suprema Corte? Porque ele tentou, tá, o afastamento de um outro parlamentar, também sunita, o Laith al-Duleimi. E ele tentou fazer esse afastamento como? Forjando uma carta de renúncia. Tá? Ele falou, tem aqui uma carta de renúncia do Matias. E o cara falou, nunca fiz uma carta de renúncia. Não, tá aqui a carta de renúncia. Tal. E aí foram lá, analisaram o documento, era forjado. Tá? É surreal, parece Trapalhões. Só que, mesmo assim, os apoiadores dele dizem que ele está sendo alvo de uma armação e, por conta disso, 3 ministros renunciaram. Os nossos ouvintes mais antigos vão se lembrar que a formação de governo no Iraque já foi algo quase impossível. Então, mais uma dessas crises, né, coloca mais instabilidade ainda no país. E na vizinha Síria, meu caro Matias, 2 notícias. A primeira delas é que a Força Aérea Russa afirmou que realizou uma série de ataques aéreos contra regiões controladas pelas forças rebeldes apoiadas pela Turquia, que deixaram 34 mortos. E a outra notícia é que a França emitiu um mandado de prisão contra o Bashar al-Assad, né, e o seu irmão, o Maher al-Assad, pelo uso de armas químicas na Síria. E mais ao norte, na Turquia, tivemos a libertação de Ogun Samast, depois de 16 anos de prisão. Ele que foi preso por assassinar o jornalista turco-armênio Hrant Dink no meio da rua, tá, à luz do dia, se entregou à polícia com a bandeira da Turquia. Os policiais turcos deixaram ele fazer ali o showzinho dele com a bandeira da Turquia depois de assassinar um jornalista armênio, e agora ele foi libertado antes de cumprir a sua pena por bom comportamento. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 16 de novembro. Oposição boicota a eleição presidencial de Madagascar. Tivemos a eleição, né, nesse dia 16, e a maior parte dos partidos de oposição anunciou, né, o boicote, afirmando que o atual presidente e candidato, né, o Andry Rajoelina, ele estaria manobrando as instituições para continuar no poder. Tá? E também tivemos a proibição, né, de diversos comícios da oposição. Ele que é uma figura que a gente já comentou aqui, né, uma figura bastante polêmica, né, ele que tem nacionalidade francesa, embora isso seja proibido para que o presidente tenha outra nacionalidade, ele que durante a pandemia defendia aquele chá milagroso lá, Covid Specials. Né, o chá milagroso e tal. Então tivemos esse boicote, ainda não temos os resultados da eleição. Também ainda não temos os resultados. Era, na verdade, Covid Organics. Também tivemos eleição no último dia 14 e no segundo turno da eleição presidencial da Libéria. Tá? Ainda não temos os resultados também. Lembrando que no primeiro turno o George Weah ficou pouquíssimo à frente de Joseph Boakai. E por fim,
Também ontem, quinta-feira, dia 16 de novembro, Pedro Sánchez foi reeleito premier da Espanha após acordo com separatistas. Quando nós tivemos as eleições espanholas, a gente falou aqui no programa que nós tínhamos 3 cenários possíveis. Um cenário era um governo de minoria da direita, que era o Partido Popular, né, com algum apoio do Vox, enfim. O segundo cenário, e assim, o Partido Popular ficou em primeiro, né, ele foi o mais votado. Mas como a gente sabe, a gente sempre fala aqui no programa, no parlamentarismo você ganha, mas nem sempre você leva, né? O segundo cenário era o Pedro Sánchez conseguir fazer uma coalizão de esquerda com separatistas, mas isso envolveria o perdão aos separatistas, e o terceiro cenário seria uma nova eleição. Ocorreu o segundo cenário que a gente analisou aqui, que foi essa coalizão com o perdão, né, aos separatistas, a lei da anistia. Então agora o Pedro Sánchez foi investido com 179 votos a favor e 171 contrários. Votaram a favor o PSOE, o partido dele, com 121 cadeiras, o Sumar, de esquerda, né, que sucede o antigo Podemos, né, com 31, o Esquerda Republicana Catalãs, com 7, o Juntos pela Catalunha, com 7, que não é um partido esquerdista catalão, tá, é um partido mais de centro, o El Bildu, do País Basco, com 6. Que é à esquerda, no Euskal Herria. Isso, e o Partido Nacionalista Basco, que é o partido separatista de direita, centro-direita, enfim. É. O Nacionalista Galego e o Coalizão Canária, né, que tem uma cadeira, porque são os canarinhos, são Las Palmas. Que tem a ver com o cachorro, não com o Isso. pássaro. Então, só que o acordo, né, para anistia levou e está levando, né, a diversos protestos contra o Pedro Sánchez, muitos deles organizados, convocados pelo Vox, né? Ele disse que a lei da anistia, na verdade, é uma demonstração de força, tá? Porque mostra a promoção do diálogo, o entendimento e o perdão, tá? E aí, desculpa, mas assim, a gente já deu a receita aqui também, né, o senhor Pedro Sánchez, né? Ó, saca só, uma república federativa, hein? Né? Sem monarquia, tá? As regiões tendo uma certa autonomia, né? Uma república federativa, olha só que ideia louca, né? E falando em Espanha, meu caro Matias, está rolando o Grammy Latino, tá? Que está rolando em Sevilha. Pela primeira vez, né, o Grammy Latino é fora dos Estados Unidos. Por 3 anos ele será em Sevilha, que investiu, né, cerca de 23 milhões de euros para ter o evento nesses 3 anos. Lembrando que o Grammy Latino é para toda e qualquer produção musical em português e em castelhano. Mas, obviamente, que os principais artistas são da América Latina. Né? Mas foi para a Espanha. Mas depois que a final da Libertadores foi em Madrid, virou bagunça. Então, isso daí deve ser lobby do Los de Rio, que inventaram a Macarena, que são de Sevilha. O fato de você saber que eles são de Sevilha, pois é 15 para as 4 da manhã, coisa que a gente aprende aqui.